capítulo de número 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por pestilência e por meio das feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamando em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos e todo livre, todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Amém? Queridos, Apocalipse 5 nos dá um fato muito triste, no qual João, o apóstolo, é nos mostrado chorando muito e inconsolável, porque aquele que estava sentado no trono segurava em sua mão direita um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Era costume no Império, também entre povos antigos, que um documento fosse selado. E na Roma Antiga era 7 selos para garantia plena. E esse selo
este documento selado só poderia ser aberto diante de quem tivesse autoridade para dar o direito de abrir os selos. Agora João chora, porque Deus, o Pai, tinha na sua mão direita um livro selado por dentro e por fora. E quem poderia abrir o selo? E perguntaram para ele: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E João, no capítulo 5, vamos ver lá, ele diz o seguinte: ora, no céu e na terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, agora João é consolado porque surge o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Por isso mesmo, o primeiro ser vivente que falou foi um leão. Foi o leão. A voz é do leão, voz forte, voz de trovão. E então, quando o cordeiro abre o selo, diz o texto que ele foi lido e o que foi visto dentro, mas não vamos ver isso agora. Queridos, no capítulo 6, João nos apresenta o cordeiro, quando o livro da mão direita de Deus, daquele que estava assentado sobre o trono, e abriu ele os seus 7 selos. Mas o que havia de tão importante neste livro aberto pelo Cordeiro? Estudando os comentaristas do Apocalipse, eu descobri um comentário do pastor Severino Pedro da Silva, em seu excelente livro Apocalipse, verso por verso, afirma que este livro, que estava na mão de Deus, continha o programa divino que se cumprirá sucessivamente até o capítulo 8 e 5 no presente livro. Então, ele fala que isto se cumpriria durante o período da tribulação. E se a interpretação de que a igreja será arrebatada, nós não veremos essas coisas. Porque nós seremos tomados antes da tribulação, ou da pequena, ou da primeira parte da tribulação, ou da segunda parte, que é de 3 anos e meio, e que será a parte mais custosa da tribulação. A primeira parte vai ser um pouco sustentável, porque neste período o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo estará atuando de uma forma mais ou menos ligada a agradar o mundo. E ainda ele não tomou a sua posição final. Neste tempo, Israel estará com o anticristo também. E será um período mais ou menos de namoro entre o anticristo e Israel. O anticristo estará reinando de Jerusalém. E então, 3 anos e meio serão um período mais suave da tribulação. Mas toda ela é chamada de grande tribulação por causa do anticristo. Mas do meio para
cumprimento para frente, até a entrada de Cristo outra vez na história e até o julgamento do anticristo por 1000 anos, nós vamos ter muito sofrimento. É a grande tribulação. E estas coisas vão acontecer exatamente neste período da chamada grande tribulação. Mas vejamos o que diz o primeiro selo. O primeiro selo diz o seguinte: vi os 7 selos, o cordeiro tomando o documento e abrindo os 7 selos, e vi então, quando foi aberto o primeiro selo, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro do cavalo branco? E aí nós vemos algumas interpretações sobre este cavaleiro. O primeiro ser vivente a falar, como o próprio texto anuncia, tinha voz como se for a voz de trovão. Por isso mesmo se interpreta que e se assevera que o primeiro ser a falar é aquele que tinha o rosto como de leão. E João afirma que, obedecendo ao forte imperativo da voz que ele falava, ele olhou e viu. Viu o quê? Viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E a esse cavaleiro foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Agora, muitos veem o cavaleiro do cavalo branco como um símbolo da política internacional na forma de conquista militar que já estaria instalada no governo do anticristo. Há uma segunda hipótese que interpreta este cavaleiro como sendo o anticristo. O anticristo que atuará a partir deste momento da abertura do primeiro selo. Atuará na história por 7 anos como um ditador universal, implantando uma falsa paz no governo iníquo que ele realizará. Vamos para Tessalonicenses 5 e 3. Tessalonicenses capítulo 5 e verso 3. Primeira de Tessalonicenses. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Aí todos já estarão sob o governo inescapável do anticristo. Mas há uma terceira hipótese ainda. Há quem defenda a interpretação de que este cavaleiro do cavalo branco represente a proclamação do Evangelho em sua conquista final, sequenciada pela coroa da vitória, quando o Evangelho vai ter um avanço extraordinário na terra. Mas em quarto lugar, há ainda os que digam que, para a grande soma de intérpretes do Apocalipse, este primeiro cavaleiro provavelmente simbolize o anticristo, um simulador de Jesus Cristo, como aqueles que dizem que é Jesus, mas não é. Jesus, eu tenho certeza absoluta que é. Ele é de fato o anticristo, não é? E é interessante, irmãos, esta interpretação se baseia no fato de ele ser apresentado como o cavaleiro que tem um arco, mas não possui flechas. E por isso mesmo ele não passa de um simulador. Muitos comentaristas acham
que a expressão "e para vencer" não se aplica ao anticristo, e sim à pessoa de Cristo, porque Cristo venceu e para vencer. Mas não é uma verdade total, porque mesmo no livro do Apocalipse, nós temos uma declaração de que o anticristo saiu para vencer. Então, irmãos, esse primeiro cavalo, a meu ver, representa o anticristo. O segundo selo é verso de número... Verso de número 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo. Este cavalo era vermelho e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui está claro que este cavalo do cavalo vermelho, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a guerra. O cavalo vermelho também. O vermelho aqui aponta para um terrível derramamento de sangue. Ao cavaleiro deste cavalo vermelho foi dado o direito de tirar a paz da terra. Para que tirar a paz da terra? Para que os homens tivessem o direito de se matarem uns aos outros. E nesta sanha de matar, tanto o cavaleiro do cavalo branco mata com a sua espada, como os homens, no seu ódio uns contra os outros, se matarão. E, irmãos, isso significa que haverá uma mortandade tremenda na terra. Nós vemos que este tipo de guerra é uma guerra civil. Não é de nação contra nação, mas os homens se matarão em todas as cidades do mundo, matarão brutalmente uns aos outros. E o terceiro selo? O terceiro selo é 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma voz como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Deus não quer que o azeite e o vinho falte, por quê? Tudo faltaria, menos azeite e vinho. Alguém diz que é porque tanto azeite quanto vinho é símbolo do Espírito, de alegria e de unção. Mas não há certeza sobre isso, que a Bíblia silencia. Pegando passagens bíblicas soltas, a gente pode interpretar assim. Mas esse terceiro cavaleiro, aqui temos o cavalo preto, seu cavaleiro, que tinha uma balança. O que a balança prova? O que ela simboliza? Simboliza a escassez de alimento. E a escassez de alimento é resultado de toda a guerra, que se caracteriza pela escassez de tudo, não só de alimento. E quando há escassez, há também fome, e os mortos, em consequência da fome, ficam com a pele escura, e simbolizando o preto aqui. Assim temos o cavalo preto seguindo o cavalo vermelho, e sempre que a guerra acontece, há fome. Então nós temos um período de guerra
e um período de fome, com esses dois cavalos, com esses dois selos abertos. E então vem o quarto selo. Olhei, e eis um cavalo verde amarelado, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno, aqui a palavra inferno é Hades. Hades, mas não no sentido de habitação de mortos santos, do lugar de habitação dos mortos santos e dos mortos perdidos. Mas hoje o Hades tomado é a parte simplesmente dos perdidos, porque agora o julgamento está acontecendo para os perdidos. E é interessante que esse cavalo está sendo seguido pelo inferno. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Então agora, já tivemos morte no cavalo vermelho, tivemos morte no cavalo, agora tivemos morte no cavalo preto, e temos morte no cavalo no cavalo cor verde amarelado. Esta é a cor da morte. E o nome do cavaleiro era Morte. Então agora a coisa vai piorando a cada selo que abre. Agora, dos homens que sobreviveram ao segundo cavaleiro e ao terceiro, ainda uma quarta parte destes homens morrerão. Em todos os continentes haverá morte. Haverá morte não só pela espada, mas pela fome que continua, pela mortandade ou peste que voa ao meio-dia, e por meio das feras da terra. Aí então a terra está ficando escassa de homens. Já nós podemos pensar que metade dos habitantes da terra desapareceram nestes eventos, nesta fase do começo do governo do anticristo. O princípiozinho será de paz, mas depois vai ser de tortura. Agora, queridos, nós vamos ver mais um pouquinho deste quarto selo. O quarto selo, escrevendo aos Filipenses, Paulo afirma, não é isso. Aqui, irmãos, nesse quarto selo, no fim do quarto selo, nós temos que durante estes 20 séculos, estas quatro coisas têm acontecido e têm marcado a história da humanidade. A pregação do Evangelho, a guerra, a fome, a morte. Os cavaleiros estão numa corrida, e os três últimos fazem com que o primeiro vença. Onde a guerra, a fome ou morte, o Evangelho é sempre bem sucedido. Então, neste período nós temos um sucessozinho do Evangelho, que não é o sucesso final. E vamos então agora ver o quinto selo. Agora, no quinto selo, há uma mudança de padrão. Por quê? Porque nos 4 primeiros selos os seres viventes falam. Mas agora não temos mais seres viventes. Agora nós temos uma mudança do padrão do quinto selo em diante, que indica que os selos são um grupo de 3 mais 4. Significa o quê? A soma do número perfeito 4, que é o número terreno, é o número da terra, porque 4 são os pontos cardeais. Os pontos cardeais, fala alto, Valdemir. São os pontos cardeais.
E então o número 4 é o número perfeito dos homens. E o número dos homens, agora no julgamento, é somado com o número da perfeição trinitária, que há 3 pessoas na Trindade. O número 3 é o número de perfeição divina. Então agora, os 3 últimos selos são abertos de forma diferente. Agora, João diz no 5º selo: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, e muda também. O quê? Muda o lugar dos acontecimentos no 5º selo. Agora o acontecimento está nos céus. Agora diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Bem, agora nós estamos nos céus. João agora tem uma visão de cima, falando para a terra. Ele está falando que agora ele viu algo tremendo nos céus. As almas, os espíritos daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, durante já o período da história e o período da tribulação também, por causa do seu testemunho que deram, essas almas estavam clamando, e elas estavam onde? Debaixo do altar. Por que não em cima do altar? Por que debaixo? Elas tinham sido perseguidas e mortas, mas agora, fisicamente, agora as almas estavam clamando para que se fizesse justiça, para que elas saíssem daquela posição. Elas estavam esperando o julgamento logo, para que elas entrassem no gozo completo. A visão bíblica é que crentes e ímpios morrem. Os crentes vão para o seio de Abraão, e os perdidos vão para onde? Para o Hades. Perdidos não têm descanso, mas os salvos estão no seio de Abraão. Mas ainda falta uma coisa. O que falta? Falta o julgamento, falta a ressurreição e o julgamento, não é? A ressurreição, os crentes ressuscitarão no arrebatamento, mas outros ressuscitarão depois. Aí é que, depois do juízo final, ou depois do julgamento, ou da ressurreição dos mortos salvos, nós entraremos no gozo. Mas os perdidos ficarão ainda esperando o julgamento final. Agora, o 5º selo, há uma consolação para aquelas almas. Voltando ao 5º selo. Elas são vestidas de quê? Elas são vestidas de branco. Elas estão partilhando da pureza já. E foi-lhes dado um conselho que ficassem em repouso até que se completasse o número daqueles que seriam ainda sacrificados na grande tribulação. Que eles aguardassem o momento, porque então, quando todos estivessem juntos, eles seriam tomados e levados ao lar celestial.
definitivamente. Mas ainda, queridos irmãos, esta questão do Hades é uma questão séria, que nós não vamos analisar hoje, mas vamos voltar a ela. Mas hoje nós vamos para o sexto selo. Vamos ver, hoje nós vamos estudar só os selos. O sexto selo diz versos 12 a 17, ou verso 12 a 17, engloba o restante do capítulo. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande tormento. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Agora, irmãos, nós estamos caminhando para o finzinho da tribulação. Estamos próximo ao julgamento do anticristo, quando todos os homens enfrentarão o julgamento final. Agora acaba-se todas as esperanças. Durante a tribulação, até que a grande tribulação, haverá salvos. Esses salvos serão contados juntamente com aqueles que foram sacrificados. E muitos salvos haverá durante o período da tribulação, desde o começo dela. Por quê? Porque no início da grande tribulação, dos 3 últimos anos e meio, Israel vai voltar a ser tratado por Deus, ou melhor, Deus voltará a tratar com Israel. E aí então, com a conversão dos israelitas, porque os israelitas, eles apartarão do anticristo no meio dos 7 anos e meio. O anticristo vai tratar os judeus benevolentemente até chegar o dia em que ele entrará no templo reconstruído. E segundo alguns, quem vai reconstruir o templo é o anticristo. E é necessário que o anticristo tenha o templo de Israel, o templo que fica em Israel construído. Ele não vai ser construído no Brasil. Portanto, se o bispo Macedo está pensando que ele será o templo que o anticristo vai entrar, está errado, não é? Pode entrar um anticristo lá, mas um outro anticristo. O anticristo legítimo, o anticristo propriamente dito, aquele que fará frente ao Cristo de Deus, este vai entrar no templo que será reconstruído. E o templo vai ser reconstruído exatamente para que ele entre nele. O dia que o anticristo entrar no templo e exigir a adoração de Israel e do mundo inteiro, aí é que Israel vai romper com o anticristo. Ele vai romper com o anticristo, e durante os 3 últimos anos e meio haverá esta mortandade terrível no mundo. Os judeus serão perseguidos, mas eles já estarão sendo trabalhados para a sua conversão. Por quê? Os judeus vão se converter na hora que encararem o anticristo, o Cristo de Deus, o Messias.
Aí eles aceitarão o Messias. E aí nós vamos ter salvação em massa. Com a conversão dos judeus, nós vamos ter conversão em massa no mundo. Então, Cristo finalmente julgará o anticristo. Agora, queridos, o 7º selo, ele vai ser aberto no início do capítulo 8, que nós não vamos ver hoje. E o 6º selo vai tratar do seguinte: quando ver capítulo 8, versos 1, do verso 1 a 6, só para vocês tomarem conhecimento. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí diz que por causa desta meia hora de silêncio, ficaram duvidando que haja mulher nos céus. Meia hora de silêncio no céu, mas é demais. Mulher salva deve falar mais do que a mulher aqui na terra, não? Então, aí dizem as más línguas que descobriu-se que não há mulher no céu por causa disso. Mas assim, o silêncio no céu é geral e as mulheres não poderão falar. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora, na abertura do 7º selo, são dadas 7 trombetas a 7 anjos, que vão ser tocadas no capítulo 8 e 9 e 10. Agora, diz lá: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. Diz que as nossas orações vão para um incensário, o incensário das orações. E diz que provavelmente seja um anjo que segura esse incensário. E então o incensário das orações será somado ao incensário de incenso mesmo do anjo, que vai tomar uma posição naquele dia da abertura do 6º selo diante do altar. E essas orações de todos os santos sobre o altar de ouro serão colocadas diante do trono, de modo e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vocês estão vendo como é importante a oração, gente? As nossas orações estão diante do trono, elas ficam lá. E elas serão todas respondidas, umas na hora e outras depois, e outras mais depois, mas elas vão sendo respondidas. Mas nesse tempo de tribulação haverá muita oração. Hoje já está começando a haver movimentos de oração na terra. É interessante, essa noite eu tive um sonho com um grupo de mulheres que se denominavam generalas de oração. Interessante que essas mulheres estavam orando. Elas havia um congraçamento do povo de Deus, mas elas não estavam congraçando, não. Elas estavam num grupo grande de oração. Elas chamavam generalas de oração. Um nome esquisito, né? Mas tem generala, né? Ainda não chegou uma lá, não, né? O dia que chegar, ela vai chamar generala. Não tem jeito. Mas então, e aquelas mulheres oravam, mas oravam para valer. Irmãos, é tempo de orarmos muito. As nossas orações ficam diante de Deus. Fica como recordação, não é só como recordação, não. Elas ficam para ser administradas por Deus. E Deus as administra muito bem. As orações dos 100 dias, Marquinhos, já estão chegando lá. Já estão por lá.
muitas das nossas orações estão lá. E você sabe que estão lá porque já estão acontecendo aqui na terra. E quanto mais orarmos, entramos, Júnior, na oração dos 100 dias. Eu pedi permissão ao secretário executivo para entrarmos. E eu creio, irmãos, que esse é um tempo de movimentação séria, de oração. Isso nos pressiona a orarmos mais. E aí diz, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Mas aí nós vemos mortes. A mensagem foi mais informativa nesta noite, mas eu quero dizer para vocês, esta palavra é verdadeira e fiel. E diz que bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e as pratica. Este é um tempo, irmãos, devido ao que está por vir sobre a terra. Tudo indica que nós estamos vivendo nos últimos dias e que dentro de pouco tempo nós teremos coisas tremendas acontecendo na terra por força dos juízos de Deus. E é um tempo de começarmos a pôr a nossa vida em ordem. Não é só a nossa vida financeira, nossa vida espiritual. Crentes precisam de pôr a vida espiritual em ordem. À luz daquilo que temos na Bíblia, este é um tempo que nós devemos consertar as nossas vidas com Deus de uma forma completa e absoluta. Nós temos que viver uma vida cristã com significado e propósito na terra. Porque, irmão, a terra depende de nós. Depende da igreja. Por isso a igreja deve procurar adequar-se. Não só para este tempo, porque eu creio que nós não pegaremos esse tempo. Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, e creio no arrebatamento da igreja. E a igreja vai ser arrebatada exatamente para que o anticristo entre na história. Ele não poderá entrar com a igreja na terra. Por quê? Porque a igreja tem nela a presença do Espírito Santo. Por isso mesmo a igreja tem que ser arrebatada para que a igreja e o Espírito Santo saiam da cena histórica aqui na terra, agora, para que o anticristo entre em cena. E o período diante do anticristo diz que ele trará uma paz. Israel vai ver a paz que ele vai trazer e vai aderir a ele por 3 anos e meio. Mas só 3 anos e meio. Depois Israel se dissociará, rejeitará o anticristo e correrá à procura de Deus. E aí ele vai encontrar o Messias no final da grande tribulação. Mas, irmãos, até que Deus trate com o israelita, a igreja vai ser tirada da terra. Hoje um judeu aqui, outro aqui, um grupo lá em Jerusalém, outros grupos em Jerusalém, outros grupos nos Estados Unidos, outros grupos aqui de judeus estão se convertendo, mas isso não é nada à luz da conversão que haverá no período da grande tribulação. Mas a igreja precisa de tomar uma posição face à visão que nós temos, não só no Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus. A igreja é o elemento que Deus usa para tornar o Evangelho conhecido. E o Evangelho tem que tornar conhecido. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de uma igreja com poder, com unção. Uma igreja que não desiste, uma igreja que fica firme, uma igreja que não faça pactos políticos, uma igreja que jogue limpo diante dos homens, uma igreja que tem uma liderança sadia, uma membresia também sadia, uma membresia crente de fato, ministros crentes de fato. Nós precisamos de um tempo em que a igreja se levante em busca de santidade, em busca de pureza pessoal,
em busca de uma vida cristã significativa no mundo. Até quando muitos crentes vão ficar vivendo um tipo de vida denorex, que parece que é, mas não é? Que não toma posição. As pessoas tomam posição para comprar a sua casa, as pessoas tomam sua posição para ganhar um melhor salário, as pessoas tomam sua posição para comprar um carro, tomam posição para um casamento que às vezes não dura, mas diante de Deus as pessoas não estão tomando posição. Muitos crentes estão vivendo ao é. Vai da Valsa Futebol Clube. Mas irmãos, aí alguns dizem, graças a Deus que eu não vou entrar nisso. Mas por que você não vai entrar? Na semana 70ª de Daniel. É porque você frequenta uma igreja, vai aos programas de Natal, vai ao programa hoje da festa dos tabernáculos, porque você dá o dízimo, porque você vai ao culto, senta lá indiferente, que não ouviu nada. Essas mensagens do Apocalipse que nós estamos ensinando, irmãos, têm o poder de fazer a gente voltar à realidade, porque o Apocalipse é o livro do nosso tempo. Mas nós vamos terminar o nosso estudo. Domingo que vem, Valdemir estará ensinando capítulos 7 e 8. Ele vai entrar na última trombeta, no último selo. Eu espero que ele consiga abrir o último selo, que ele consiga ver o Cordeiro abrindo o último selo. Mas eu quero nesta hora orar. Vamos ficar de pé? Eu quero saber uma coisa aqui. Nós temos hoje, irmãos, um momento de oração. E neste momento de oração eu quero que você se coloque diante de Deus, pensando na sua própria vida e numa retomada de posição diante de Deus.